Oi, olha aqui mais uma vez. Se você ainda não me conhece, eu sou a Giovana, dona deste canal e dessas redes sociais. Então já se inscreve aqui que temos vídeo todas as quartas, meio-dia e meia, e me segue lá nas redes que eu apareço com mais frequência. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar um like e um comentário. Hoje eu vim falar sobre o efeito Manu Gavassi. Bom, o que seria o efeito Manu Gavassi? Depois do BBB de 2020, a gente pode ver que a Manu Gavassi meio que deixou um legado para os próximos participantes. Isso porque ela criou uma estratégia própria de comunicação externa, mesmo estando dentro da casa. Tudo bem que provavelmente ela não desenvolveu isso sozinha, deve ter toda uma equipe de comunicação por trás dela, publicidade e propaganda, marketing, relações públicas e outros profissionais envolvidos em desenvolver uma estratégia que fizesse com que ela conseguisse manter uma boa imagem aqui fora, mesmo estando lá dentro. Primeiramente, o diferencial da Manu Gavassi de outros participantes é que ela já tinha envolvimento com a internet. Porém, a maioria sabe que ela não era tão grande quanto ela é hoje antes do programa. Mas o que às vezes a gente esquece é de que não foi necessariamente só o programa que fez ela crescer, mas o que ela fez aqui fora enquanto estava no programa. Isso porque, apesar de trabalhar com internet, quando estava dentro do programa, ela não poderia ter relação com o seu público. E mesmo criando ligação com novas pessoas por meio da televisão, seria muito difícil que ela mantesse essa ligação aqui fora. Isso porque o contato pela televisão não cria uma aproximação muito grande do público, porque não é ela interagindo diretamente com o público, mas sim interagindo com outras pessoas dentro da casa e essa pessoa que está aqui fora assistindo e interagindo com o programa como um todo. E a estratégia da Manu Gavassi de manter uma comunicação externa da casa com o seu público fez toda a diferença para ela, tanto que ela foi uma das participantes que mais cresceu estando dentro do programa, porque ela conseguiu criar uma ligação e uma relação com o público externo ao programa, mesmo sem criar um diálogo direto com eles. Isso porque ela deixou conteúdos pré-produzidos. Como assim? Antes de entrar para casa, né, do BBB, não sei se vocês sabem, os participantes eles ficam um período em isolamento. Teoricamente, eles não podem comentar que eles vão pro BBB, nem divulgar nada desse tipo. Eles têm que manter total sigilo, eles apenas somem das redes sociais e depois aparecem, né, divulgando que estão dentro da casa. A Manu Gavassi, muito esperta, né, provavelmente com uma equipe de comunicação por trás dela também, deixou conteúdos prontos para serem postados enquanto elas estivessem dentro da casa. Então, ela fez uma conta, né, junto com a sua equipe, de quantas postagens eles iriam fazer por semana, se eles iriam postar todos os dias, quantas vezes eles iriam postar por dia, para assim ter mais ou menos uma ideia de quantos vídeos ela teria que fazer para deixar pronto para o pessoal aqui fora. Não sei se vocês acompanharam o conteúdo dela nas redes sociais, eu acompanhei, na verdade, pelas redes sociais, porque assisti o BBB mesmo, eu não assisti, mas você pode ver que ela deixou vídeos, fotos, enquetes, várias coisas prontas, e as coisas que não estavam prontas, como interação por stories, né, caixinha de perguntas, enquetes, a equipe dela foi desenvolvendo ao longo do programa. Então, foi muito importante para ela ter uma equipe aqui fora que coordenasse, né, o perfil dela, os perfis dela, né, porque tinha Instagram, Twitter, essas coisas, para que, enquanto ela estivesse lá dentro, a comunicação externa seja feita. Então, ela deixar conteúdos prontos, né, aqui fora, para resolver situações que ela poderia se envolver internamente na casa, foi muito importante para o crescimento dela. Se você considerar que enquanto ela estava confinada, né, no Big Brother, ela não poderia resolver problemas aqui fora, ela não conseguiria conversar diretamente com o telespectador, que também é uma das regras do programa, né? Eles não podem olhar para a câmera e conversar e esse tipo de coisa. Os problemas que ela se envolvesse internamente na casa, de certa forma, ela poderia até ter consciência que aconteceram, né? Então, brigar com alguém, ter uma atitude preconceituosa ou coisas desse tipo. Mas as coisas que foram desenvolvidas fora da casa, ela e os outros participantes também não tinham consciência. Então, deixar esses conteúdos prontos permitiu com que a produção dela fizesse esse controle de crise, né, externamente à casa, usando a imagem dela, porque é muito diferente você fazer um controle de crise por meio de um texto ou por meio de um representante, né, da Manu ou de outra pessoa famosa, e de você usar a imagem da própria pessoa. A imagem da própria pessoa tem muito mais carisma, já tem muito mais atenção e relação com o público, né? As pessoas querem ouvir ela falando sobre os assuntos, não outra pessoa falando sobre os assuntos. Mas não só conteúdo sobre problemas a Manu deixou. Ela deixou conteúdos para que ela pudesse interagir com seu público externamente à casa a qualquer momento sobre qualquer situação. Inclusive alguns que tivessem relação com ela dentro da casa. Não sei se vocês se lembram, mas a Manu tinha roupas combinando com os vídeos dela exterior. Então ela sabia que em semana tal os vídeos dela seriam da cor lilás, então ela usava roupa lilás dentro do programa. Então semana seria roupa amarela, então ela buscava usar roupa amarela dentro do programa, porque isso criava uma associação maior ainda do público que estava assistindo o programa com o público que estava interagindo com ela na internet. Dessa forma, se você for analisar, a Manu Gavassi usou a tática da Globo contra a própria Globo.
Isso porque, não sei se vocês perceberam, mas a estratégia da Globo em 2020 foi trazer subcelebridades, né, um pessoal que é um pouco menos famoso, mas que tem ali um público na internet, a maioria deles, para o programa para atrair essas pessoas. Porque com o passar dos anos a televisão foi perdendo espaço, né? Então hoje os jovens preferem muito mais consumir conteúdo de YouTube, Instagram, Twitter do que programas de televisão em si. Isso fez com que a audiência do programa caísse. Então a Globo, muito esperta, né, o Boninho ali, o pessoal que faz o planejamento do programa, percebeu isso e percebeu também que a melhor estratégia para atrair os jovens e novos públicos para assistir o Big Brother seria colocar essas pessoas com quem eles já têm um carisma na internet na televisão. Então, meio que trazer o universo digital, né, da internet, para o universo da televisão. Então, a estratégia do programa era pegar essas pessoas que já tinham um público, levá-las para dentro da casa e, consequentemente, atrair o público delas. Só que se você for analisar de novo, essa é uma estratégia de mão única. Isso porque as subcelebridades que foram colocadas dentro da casa trabalhavam com internet, né? Trabalham com internet ainda. E o fato delas trabalharem com internet faz com que elas necessitem ter contato com o seu público pelo meio digital, então principalmente celular ou computador. Que elas pudessem continuar manejando sua conta no Instagram, sua conta no Twitter, seu canal no YouTube, por aí vai. Porém, dentro da casa você não pode fazer isso, né? É estritamente proibido você usar tecnologias, eles nem podem levar celular ou coisas assim lá para dentro. Então, a estratégia seria muito útil para a Globo, né? Que iria pegar o público que esses influencers já tinham. Porém, não era benéfica para o influencer, porque ele ia manter as contas deles, né, as contas digitais, as redes sociais, paradas durante mais ou menos 3 meses, que é o período do programa. Tudo bem que ele podia sair antes e acabar movimentando as contas antes, mas o período ideal, né, se você entrou no jogo para ganhar, são mais ou menos 3 meses. E isso, se você trabalha com o universo digital, você sabe que pode ser muito prejudicial, porque você pode perder seguidor, pode perder engajamento, pode perder chances, né, de trabalhos, e isso seria negativo para quem estivesse lá dentro. Mas aí a Manu, né, como eu já disse, provavelmente tinha uma equipe de comunicação que auxiliou ela nisso, foi muito sábia ao continuar, né, mantendo as suas redes em movimentação, porque isso fez com que ela aumentasse seu engajamento, porque ela usou a tática da Globo, só que é o inverso, né? A Globo queria usar personalidades como a Manu para atrair público para a TV e a Manu usou a própria Globo para atrair públicos para a rede social dela. Então, a partir do momento que ela apareceu na TV e teve a sua imagem exposta, mais pessoas passaram a conhecer ela. Inclusive pessoas que não sabiam quem ela era, né? Pessoas que não tinham contato com o meio digital, porque muita gente que assiste televisão, que assiste o Big Brother, não é tão frequente na internet. E aí, ela aproveitou essa nova visibilidade junto com a interação na internet que ela estava promovendo, né, que a equipe dela estava promovendo, e foi assim que ela aumentou o público dela, o engajamento, e foi uma das participantes que mais, né, teve aumento de seguidores nas redes sociais das edições do BBB, porque ela foi muito sábia ao conseguir conciliar a apresentação da sua imagem a um público novo a criar um laço com aquele público. Porque eu não sei se vocês sabem, né, já perceberam, não basta apenas você criar uma ligação com o público pela televisão, né? Muitos participantes do BBB hoje em dia nem são lembrados, né? Você pergunta quem que participou de tal BBB, muita gente não faz ideia. Por quê? Porque você ser visto na televisão não significa muita coisa. Muita gente é vista na televisão com frequência, porém você não memoriza elas porque elas não criam um laço com você, né? Que é esse laço que a internet cria. Elas criam uma interação ali dentro da casa, dentro do programa, mas você tem uma ligação com o programa e não com a pessoa. E quando o programa acaba, você meio que esquece ela e se conecta com a nova edição do programa. A Manu fez o contrário disso, né? Ela apareceu na TV, ela criou aquela imagem para você, fez você saber quem ela era e chegou até você por meio das redes sociais. Então, quando o programa acabou, ela ainda estava no Instagram, ela ainda estava no Twitter, ela ainda estava no YouTube, ela ainda estava em comerciais, assim criando uma ligação cada vez maior com o público que passou a ver ela. E dessa forma ela perpetuou, né, a fama dela, o fato dela estar sendo conhecida, estar sendo popularizada. Não só a Manu adotou esse tipo de estratégia, claramente, porém a dela foi a mais eficiente, né, foi a que estava claramente melhor planejado. Outros influencers que entraram dentro da casa aparentemente também tiveram ali algumas pessoas coordenando a conta deles, mas a da Manu foi muito bem planejada e estruturada, porque ela não só pensou em manter uma relação com seu público na internet, né, em continuar postando e mantendo suas redes ativas, mas também de relacionar aquilo que ela estava postando com aquilo que ela estava vivendo na casa. Então parecia que estava sincronizado, né? Que você estava vendo a Manu na TV, mas que era ela aqui fora interagindo com você também. Então isso fez com que ela criasse uma rede, né? Que ela criasse um entrelaçado de público
muito interessante que estão seguindo ela até hoje, né, e popularizando ela mesmo um ano depois e ela não ter ganhado o programa. Porque normalmente é muito comum que quem ganha o programa, né, acabe ficando mais famoso, ficando mais na televisão, mas ela, não ganhando o programa, foi uma das que ficou mais famosa, né, foi uma das que saiu mais famosa ainda do que já era. Porque a Manu Gavassi, apesar de ser famosa, de ser cantora, de já ter feito alguns trabalhos, quando ela foi pro BBB, ela estava num período de baixa, né? Ela não estava muito popularizada, fazia bastante tempo que ela não soltava nenhuma música, que nada dela viralizava muito. Então, ela soube aproveitar muito bem a oportunidade que ela teve na televisão. Agora, falando do efeito Manu Gavassi em si, a gente vem pro BBB de 2021. Isso porque esse ano seria onde a gente iria avaliar os reflexos, né, do BBB 2020, que foi quando foi uma edição nova, uma edição diferente, né, com os influencers, metade da casa famoso, metade da casa não famoso e esse tipo de coisa. E aí, chegando no BBB 21, a gente pôde perceber que sim, a Manu Gavassi deixou um legado, né, com essa produção dela. Muitos dos influencers que entraram, e até do pessoal que não era famoso, né, até do pessoal comum que entrou na casa, fez questão de ter ali uma assessoria muito boa, de ter um plano de comunicação por trás, né, das redes sociais enquanto eles estariam no programa, para manter a rede social deles ativas, né? Uma das que eu mais vi ali, o reflexo da Manu Gavassi, é a VTube e a Camila de Lucas, né? As duas já trabalham com esse universo de internet, né? Já tem muitos seguidores, já produzem muito para a internet, então elas já tinham essa questão, mas eu percebi que elas tiveram conteúdos bem semelhantes, né, com o da Manu, principalmente a VTube. Se você olhar, ela tem um pouco daquele esquema de roupa que a Manu tinha, né, de ter roupas padronizadas para algumas semanas, de ter alguns vídeos trunfos para serem colocados caso ela fosse cancelada. A VTube, eu acho que ela teve muito isso também, porque ela já estava, né, já tinha passado por alguns casos de cancelamento antes de entrar no programa, então ela já sabia que aquilo podia ser revivido, então ela já deixou conteúdos prontos para que caso esses cancelamentos viessem à tona, a equipe dela já pudesse trabalhar com isso, né, com a própria imagem dela. A Camila de Lucas é mais voltada para o humor, né, então ela já deixou alguns vídeos irônicos, icônicos, alguns vídeos de humor, né, satirizando situações que poderiam acontecer dentro da casa. Então acho que, além delas, né, também o Fiuk deixou, principalmente lá no começo do BBB de 2021, saiu bastante produção do Fiuk, né, quando ele tava chorando muito, tinha alguns vídeos trunfos dele que a produção colocava legendas diferentes, colocavam áudios diferentes para lidar com as situações dele, mas a gente pode perceber que isso é sim muito um efeito Manu Gavassi, né, que é o legado que ela deixou do BBB, porque as pessoas viram que essa estratégia foi muito útil, principalmente para quem já trabalhava com internet, não perder engajamento, né, e ainda assim conseguir perpetuar sua relação com o público, que é uma coisa bem complicada se você não tem contato direto com eles, né? Porque, como eu disse, na televisão as pessoas criam uma relação com o programa e não com você em si, né? Então você precisa arrumar um meio de se conectar com aquela pessoa que está te assistindo. E isso não vai ser só pelo programa, né? Mas aí talvez você esteja pensando assim: ah, Giovana, se a estratégia da Manu Gavassi foi tão boa, por que ela não ganhou o Big Brother? Porque essa estratégia da Manu Gavassi não é sobre ganhar o Big Brother. Se você for analisar bem, ela não estava pensando necessariamente em ganhar o programa. Tudo bem, acho que todo mundo quer ganhar 1,5 milhão, mas ela não estava focada só nisso. Ela focou muito mais no que ela poderia fazer depois que saísse do Big Brother com os seguidores e as coisas que ela conseguisse. Então, o ganhar o prêmio, ganhar o programa, seria um a mais, né? Ela queria aproveitar a visibilidade que ela estava tendo. Então, esse trabalho de marketing dela não era necessariamente para ela ganhar, era para ela não sair da casa, né, durante um bom tempo, e para ela perpetuar relações com o público, e não necessariamente para as pessoas não votarem nela ou gostarem mais dela, era para as pessoas se conectarem com ela e assim, quando ela saísse do programa, ela manter uma relação que possivelmente fez ela conseguir muito mais do que 1,5 milhão de reais que ela ia ganhar no programa. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, né, dessa visão um pouco geral da estratégia da Manu Gavassi, deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e até o próximo vídeo.